Também é um cenário complicado para quem está pensando em políticas públicas, para quem está no governo. O UOL publicou hoje mais cedo uma nota sobre o ministro Fernando Haddad, eu estou com ela aqui. Ele falou um pouco sobre essa questão da guerra no Golfo e ele falou assim que não se pode tomar uma decisão assodada sobre taxa básica de juros baseada no preço do petróleo, né, tão em alta por causa da guerra do Irã. Ele disse o seguinte: nós não podemos correr risco de tomar decisões assodadas. Você lembra do caso do tarifaço? Houve um pânico gerado pela extrema-direita que aquilo ia quebrar a economia brasileira e nada disso aconteceu, foi o que afirmou o ministro da Fazenda. E ele seguiu: você veja como o preço do petróleo está alucinando dia a dia. Você não pode, com base nisso, já ir tomando decisões estruturais que vão comprometer. Nós temos que observar, verificar o andar das coisas, estabelecer cenários, como nós fizemos no caso do tarifaço. Essa é uma reação do Haddad, porque a gente já falava sobre isso na semana passada aqui no programa, né? De que o mercado começa a trabalhar com a hipótese até do Copom não reduzir juros agora nessa reunião de março, porque petróleo subindo do jeito que subiu, os combustíveis subindo, inflação tem impacto e aí, de repente, sobra para os juros, né? Exato. Mas o ministro da Fazenda pedindo um pouco de calma, né? O famoso muita calma nessa hora. Sim, mas esse muita calma nessa hora para o Copom se traduz frequentemente em não faremos nada. Eu acho que essa coisa de decisão não assodada justamente ao contrário, o Copom evitaria fazer alguma coisa, então diminuir a cautela que o Haddad está pedindo, na linguagem do Copom significa não faremos nada, vamos esperar mais um pouquinho antes de fazer alguma coisa, se realmente faz sentido cortar os juros ou não. Júlio, o que você tem ouvido aí por Brasília por esses dias? Mauro, um pouco nessa linha do que a Denise está falando, assim, no campo das expectativas, claro que o ministro Haddad quer influenciar pelo contrário, né, de que o Copom siga naquela perspectiva da semana passada, né, de que poderia haver um corte de 0,25, né? A questão é que não se sabe exatamente quanto tempo vai durar esse conflito lá no Oriente Médio, né? E qual vai ser a proporção do impacto, né, nos preços, exatamente, né? Então, é isso que a Denise está falando. Todo mundo aqui em Brasília comenta de que pode ser que não aconteça nada, efetivamente, que a Selic continue exatamente no patamar que ele está agora, né, justamente para que na próxima reunião se tenha um pouco mais de clareza, se é que será possível ainda, né, saber qual vai ser o rumo desse conflito, né, se o Irã tinha ao bloqueio ali no Estreito, né, e se o petróleo voltará a escoar por ali. É disso que vai depender um pouco ali a análise, né, para a redução ou não dessa taxa. É o que eu tenho ouvido, Mauro. Em defesa do governo, enfim, dessa visão do governo, eu acho que se pode dizer também que muitos economistas, e nos Estados Unidos isso é mais comum ainda, calculam inflação e etc., excluindo preços de energia e de alimentos que são muito voláteis. Porque, afinal de contas, a política monetária, os juros, tem um efeito limitado sobre preço de comida e combustível, porque são fatores assim, muito de natureza e tal, etc. Mas, mesmo assim, no final das contas, e aqui no Brasil, a gente leva isso em consideração. E aí, no conjunto da obra, é muito mais provável que o Copom fique mais cauteloso, decida esperar um pouco, do que agir e depois se arrepender lá na frente, né? Agora, tem uma outra vantagem, é que ainda falta um ano para a reunião do Copom, que acontece na semana que vem. Exato. Tem muito tempo de pensar e decidir o destino de uma guerra inteira, né? Do jeito que as coisas estão acontecendo, né? Até a próxima reunião do Copom dá para acontecer um ano de acontecimentos.